Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Andriele e hoje eu estou regravando aqui praticamente um dos principais vídeos aqui do canal, que é da massa manteigada para bolo. Essa massa já faz muito sucesso por aí, é a favorita de muitas pessoas. E como esse vídeo já está meio antiguinho, eu decidi aqui fazer um novo, respondendo as dúvidas mais comuns que tiveram lá na caixinha de perguntas lá do Instagram. Então, além de passar a receita ali no decorrer dela e ao final também, eu vou respondendo essas dúvidas. Hoje eu farei aqui uma quantidade diferente, daquele vídeo, porém a receita é a mesma, só o que muda ali são as proporções. Então hoje eu farei 2 discos de massa de 15 centímetros de diâmetro por 3 centímetros de altura. No total, 6 centímetros de altura. E eu vou fazer na mão mesmo. Muita gente pergunta se dá pra fazer na mão, dá pra fazer até mesmo com um garfo que dá certo. Então vamos começar. A primeira coisa que eu faço é colocar no meu bol ali o meu açúcar. E além de passar as quantidades em gramas para vocês aqui, que eu acho o ideal, tá? Então, assim, quem puder comprar uma balança, compra, que é muito necessário. Vocês já vão ver o porquê. Porque eu também vou passar aqui a quantidade em xícaras e colheres para vocês, tentando chegar ali no mais exato. Porém, é muito difícil a gente chegar ali numa quantidade exata, medindo com xícaras e colheres. Porque esses medidores que eu utilizo aqui em casa, corre grande risco de ser diferente do medidor que você tem na sua casa. Eu não sei porquê, mas as fábricas, que produzem esses produtos, dependendo da marca, de uma para outra, muda ali o tamanho. Então, na hora que a gente vai medir, por exemplo, aqui, uma xícara, para mim, de açúcar é 200 gramas. Mas tem outras que fazem o mesmo medidor, com a mesma quantidade de ml, só que diminui um pouquinho ali o tamanho, então acaba que fica ali 190, 180 gramas de açúcar. E eu sei que isso acontece porque já aconteceu muito comigo, eu já tive muitos medidores antes de ter balança, então às vezes a receita não dá certo por conta disso. Mas mesmo assim, vou tentar passar a quantidade para vocês. A xícara que eu estou utilizando é uma xícara de 240 ml, ou seja, para colocar ali o meu açúcar eu preciso de 110 gramas, então eu vou utilizar meia xícara, o que pra mim, no meu medidor aqui, dão 100 gramas. E pra colocar ali 10 gramas, eu vou utilizar ali uma colher de sobremesa, totalizando ali aproximadamente 110 gramas. E agora eu vou colocar aqui a minha manteiga. E pra isso, eu não vou utilizar esses medidores aqui de colheres, porque eles são muito fundos, depois fica muito difícil de eu retirar a manteiga deles. Então eu vou utilizar uma colher rasa, não é uma colher de sopa, nem de sobremesa, eu acredito, é um intermediário, Pelo que eu vejo, é uma das mais comuns, Eu acho que todo mundo deve ter em casa. Pra dar ali 75 gramas, que é a quantidade dessa receita de manteiga ou margarina. Eu vou falar mais sobre os ingredientes e substituições ao final desse vídeo, mas eu utilizo ali 2,5 colheres aproximadamente, considerando que uma colher cheia dessa tem aproximadamente 30 gramas de manteiga. Coloco ali também uma colher de sopa de 15 ml de óleo. Coloquei tudo isso, agora eu pego ali o meu fouet ou até mesmo um garfo e vou misturando tudo isso até formar um creminho mais claro, mais volumoso. A maioria dos ovos que eu utilizo sem a casca pesam 50 gramas. Esses que eu estou utilizando hoje são um pouquinho menores. Então, o que eu vou fazer? Como eu preciso de 110 gramas, e se eu colocar 3 ovos vai atingir ali aproximadamente 135 gramas, eu coloco tudo isso ali e vou retirando ali um pouquinho das claras. Você pode misturar ali os ovos, para retirar ali claras e gemas na mesma proporção. Seria o mais correto, porém, como eu acho muito mais difícil você congelar as gemas, eu prefiro retirar apenas as claras e congelar, e depois eu consigo utilizar normalmente para qualquer coisa que eu precisar. No caso, eu faço mais aqui buttercream. E vou colocando ali os meus ovos aos poucos. Não precisa necessariamente ser um a um. Só não consegue colocar todos de uma vez, porque senão ele não vai conseguir se emulsificar e vai ficar muito talhado. Agora eu vou adicionar aí o meu leite, no total vão ser 90 gramas.
E esse eu acredito que seja o mais fácil, você pode utilizar ele medidor de xícara, de jarra, de copo, enfim, qual você tiver aí. Eu dou só uma misturadinha ali para agora na hora que eu colocar a minha farinha não precisar misturar tanto para ficar bem homogêneo. E a minha farinha eu vou peneirar, tá? Isso é muito importante para não ficar aqueles gruminhos, para a massa ficar mais leve. E eu vou utilizar aqui 155 gramas. Eu vejo muitos conversores ali na internet que dizem que uma xícara de 240 ml dão ali 120 gramas de farinha. Porém, a minha xícara aqui, ele fica de 140 a 150 gramas de farinha, dependendo do quanto ela ficou apertada ali dentro, tá? Às vezes fica bastante ar, às vezes fica menos. Então eu vou utilizar ali uma xícara dessa cheia e mais ali aproximadamente uma colher de sopa e uma colher de sobremesa, para ficar ali o mais próximo de 155 gramas. E por fim, eu coloco ali o meu fermento e eu vou utilizar ali uma colher de sopa. Eu preciso de 8 gramas de fermento e a colher de sopa dá mais ou menos isso. Depois que a massa estiver bem lisinha, bem cremosinha, dependendo se está muito frio onde você está, a sua massa pode ficar menos fluida, e se estiver mais calor onde você está, a sua massa pode ficar mais fluida, tá? Então agora eu coloco essa massa em duas formas de 15 centímetros de diâmetro. Como eu disse, eu quero que elas fiquem com 3 centímetros de altura cada uma. E eu vou untar a minha forma com desmoldante, tá? Eu vou passar no fundo, se for um pouquinho nas laterais ali não tem problema também. Mas você pode colocar só papel manteiga ali no fundo, pode untar com margarina, óleo e farinha, que também dá certo. Pego essas minhas massas, levo pro meu forno que já está pré-aquecido. Eu gosto de pré-aquecer sempre a 160 graus e depois que eu coloco a minha massa, espero uns 10 minutinhos e aumento ali para 170 até 180 graus. Deixei mais ou menos ali uns 30 minutinhos essa massa, ela já está assadinha. E aí eu espero amornar para desenformar ela. Não espero ela ficar totalmente fria, senão ela começa a soltar toda a umidade na forma e acaba grudando ali a parte das laterais e esfarelando. Então amornou, já pode retirar. Tem vezes que eu não retiro o topo, né, se ele não fica tão escuro, mas dessa vez eu vou retirar aqui para mostrar para vocês. E como vocês podem ver, a massa fica desse jeito, ela fica super leve, não é uma massa pesada, é uma massa densa, porém ela não fica embatumada com aquele aspecto de solado. Isso não é normal, tá? Então ela tem que ficar bem fofinha. O ideal é não ficar apertando muito ela, porque como é uma massa amanteigada, ela não é uma massa esponjosa, tá? Ela é macia, só que a gente não pode ficar apertando muito, senão aí sim ela vai ficar com aspecto de embatumado. Então, se a sua massa amanteigada ela não fica desse jeito, é porque tem alguma coisa errada assim. Então agora eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Diariamente eu recebo dúvidas, tá? Eu não consigo responder todo mundo lá pelo direct, não consigo responder também todos os comentários, por isso também que eu estou fazendo esse vídeo. E eu vou responder com base na minha experiência, com base no que eu sei e também nos relatos que as pessoas me mandam. E para começar, não vou falar de uma dúvida, mas de uma coisa que as pessoas sempre me pedem, quase que diariamente, que é para passar as receitas em xícaras e colheres, em copos e não apenas em gramas. Hoje, né, eu passei ali xícaras e colheres, porque me pedem muito, né, dessa receita, mas também para mostrar para vocês que não é tão simples quanto a gente pensa. Então, às vezes não é ali só uma xícara e meia, um quarto de xícara, às vezes a gente precisa colocar ali uma xícara, uma colher de sopa, uma colher de sobremesa, que foi no caso da farinha ou do açúcar de hoje. E mesmo fazendo dessa forma para chegar ali na quantidade que a gente quer, não conseguimos ter ali exatidão, precisão. Dificilmente vai ficar ali bem certinho os gramas que a gente precisa.
precisa. Ou porque algumas pessoas afundam mais ali a farinha do que outras, ou porque às vezes a nossa farinha fica mais apertada e acaba tendo mais gramas, às vezes fica com mais espaço, mais ar, então acaba ficando mais leve e acaba ficando bem complicado de chegar ali numa exatidão e também de fazer a conta ali, né? Quanto que a gente precisa para ter tantos gramas, né? Mas normalmente não precisa ser ali exatamente igual, né? A quantidade, mudando ali uns gramas para baixo, para cima, muitas vezes não é o problema. O problema que eu já percebi muito é que esses medidores aqui, como eu já falei, sabe o que eu já falei? Eles são diferentes um dos outros, tá? Varia de marca para marca, não sei porquê, mas eles fazem tamanhos diferentes, mesmo estando escrito ali uma xícara, 240 ml. E eu tô falando isso porque lá no começo do canal eu passava as receitas em xícaras e também em gramas. E o que acontecia? As pessoas utilizavam a receita em xícaras, só que o medidor era diferente do meu. E quando elas me mandavam mensagem lá falando que não tá ficando igual, me mandavam fotos e vídeos, eu percebia que era pela quantidade de ingredientes. A massa crua ela já não ficava igual a minha, então depois de assada menos ainda. E o que as pessoas faziam? Colocavam a culpa em mim, na minha receita, e aí eu quebrei minha cabeça um tempo tentando entender o porquê, e a grande parte das pessoas que faziam e não davam tão certo era porque utilizavam medidores, tá? Por isso que eu sempre insisto e falo, compre em balanço, tá? Quem gosta de fazer bolo, isso é muito importante. E todas as receitas que eu faço aqui, são receitas que normalmente eu tenho que fazer várias vezes ali, mudando as proporções para eu chegar em uma ideal para vocês, que foi o caso dessa massa, tá? Não foi uma ou duas, três vezes que eu testei ela, foram muitas vezes para chegar ali nas proporções ideais de cada ingrediente. Então, tudo que eu passo aqui dá certo. Se você fazer exatamente ali com os gramas que eu coloquei, da forma que eu ensinei, tem grandes chances de dar certo também e ficar igual a minha. Porém, mesmo assim, às vezes tem alguns fatores que podem, né, interferir e eu já vou falar mais disso. Mais uma coisa aqui que sempre me perguntam é se podem substituir a manteiga pela margarina. E eu sempre respondo que sim. É uma coisa que eu não só testei, como eu faço normalmente aqui, essa troca. E normalmente gosto de utilizar uma margarina com mais de 80% de lipídios, que é o que normalmente uma manteiga tem também. Então, para não ficar tão diferente, o que acontece de diferente? Vai acontecer que a sua massa ela vai ficar menos estruturada, é quase imperceptível, mas realmente ela fica um pouco menos porque ela fica mais macia também. E também um pouco menos saborosa. Então são essas três coisas principais que eu percebi. Eu já fiz o teste lado a lado, então pode substituir sim, só vão ter ali algumas mudanças na textura e sabor. Outra dúvida aqui é quando a gente está fazendo a massa e a gente adiciona os ovos e ela talha, tá? Isso é normal. Então a gente fez ali o método cremoso, que é um método onde tem gordura e açúcar, e a gente vai adicionar ali ovos, que contém uma grande quantidade de água, né? E a água, quando entra em contato ali com a gordura, elas não se misturam facilmente. Então a gente precisa ir mexendo ali devagar esses dois para eles irem emulsificando e ficando homogêneo. E às vezes também o que atrapalha nessa parte é você colocar ali, por exemplo, a manteiga gelada e os ovos em temperatura ambiente. Como eles estão em temperaturas diferentes, ele também corre o risco de talhar mais. Então eu gosto sempre de utilizar ali todos os ingredientes na mesma temperatura para eles se misturarem com mais facilidade. Se talhou ali no último ovo que você colocou, não tem problema, tá? Só que não precisa continuar mexendo muito, porque provavelmente você não vai conseguir emulsificar ali novamente. Então colocou o último ovo, começou a talhar, já pode parar de misturar e adicionar ali o restante dos ingredientes. E na hora de colocar ali o leite, tá? Você pode substituir por água, pode substituir por suco. As pessoas perguntam para mim se fazer um suco mais forte, um suco mais fraco. Eu gosto de fazer um suco um pouquinho mais forte, tá, do que o normal, do que a gente toma, e gosto de colocar também um pouquinho de açúcar, porque, por exemplo, se eu for fazer um suco de maracujá e ele for muito azedo, talvez o açúcar da massa não seja suficiente para deixar essa massa saborosinha ali, docinha na medida certa. Mas isso varia ali de pessoa para pessoa, tem gente que prefere ali realmente uma massa mais azedinha, então isso é com vocês, tá? É uma coisa mais pessoal. Bom, agora sobre as formas que a gente vai colocar aqui a nossa massa. A massa amanteigada, ela é uma massa mais densa, é uma massa que contém bastante líquido, ou seja, ela demora mais tempo para ela assar, e o ideal é não colocar muita quantidade em uma forma. Então, o máximo que eu faço ali de altura de uma massa é uns 6 centímetros de altura. Só faço mais que isso se eu precisar muito, mas eu já faço com medo, porque eu sei que corre muito risco de não assar direito a massa no centro e ficar com aquele aspecto de solado.
E é por conta disso, né, de colocar muita massa em uma forma só, que acontece algumas outras coisas, que são a crosta dura, né, as laterais duras e queimadas. Isso acontece porque como você coloca muita quantidade de uma forma, você vai precisar deixar a sua massa muito mais tempo lá dentro. E quanto mais tempo, mais dourada ela vai ficando e pode até torrar ali e ficar com aspecto de queimado. Uma outra coisa aqui é a minha massa afundou. O que eu fiz de errado? O que acontece muito com as pessoas quando a massa afunda é a quantidade de fermento, tá? Não só em xícaras e colheres a gente erra a quantidade em gramas, mas também em balanças. Infelizmente, hoje em dia temos balanças que não pesam direito ali as coisas. Então, quando a gente vai colocando de pouquinho em pouquinho ali, você vai colocando 1 grama de 1 grama, ele pesa ali só depois de 4 gramas. Isso acontece muito aqui comigo, inclusive eu já até troquei de balança, mas não adiantou muito. Então elas não conseguem sentir esses poucos gramas. E para fermento, 1 grama ali a mais já pode fazer grande diferença. Então às vezes não é você que errou, às vezes é a sua balança que errou. Então por que a sua massa ela baixa quando a gente coloca muito fermento? O fermento começa a reagir e como a quantidade é desproporcional para a massa, ele começa a reagir, então ela vai crescendo mais do que era para crescer e ficando ar aqui dentro. E chega uma hora que esse fermento ele vai parar de fazer efeito. E provavelmente quando ele para de fazer esse efeito, a sua massa está cheia de ar ali dentro e ainda não está assada, ainda não tem estrutura para aguentar toda essa altura que o fermento causou. Então ela vai abaixar, vai afundar. E aí não tem jeito, não tem o que você fazer, ela não vai voltar, vai ficar com aspecto de solada mesmo. Então muitas pessoas acham que às vezes colocando ali mais fermento a massa vai crescer mais, vai ficar mais leve. E o que acontece é ao contrário. Então temos que tomar cuidado nessas horas. E também ter sorte, né, para nossa balança pesar ali o fermento na quantidade correta. E outro motivo que pode ter é o forno que você está utilizando. Forno é uma coisa muito complicada na confeitaria. Muitas pessoas têm problemas com isso. Por quê? Porque da mesma forma que esses medidores aqui, na verdade é mais complicado ainda, eles variam muito de marca para marca e também ali de elétrico para forno a gás. Tem muito forno por aí que não mede a temperatura direito. A distribuição de calor ali dentro do forno também é muito diferente de um para outro e isso atrapalha muito e não só para fazer bolo, tá? Tem o macarrão, por exemplo, que é uma coisa que as pessoas muitas vezes batalham para conseguir acertar e eu sei que um dos maiores motivos é o forno, porque a gente precisa ali conhecer ele para trabalhar com ele. No meu caso aqui eu utilizo um forno elétrico. É um forno que ele aquece embaixo, aquece em cima também, se eu colocar para aquecer, e também tem convecção, que é aquela distribuição de calor mais uniforme ali por todo o forno. Não tenho problemas com esse forno, então eu já me acostumei com ele do jeito que ele é. No começo era mais difícil, porque na hora que eu colocava o bolo lá, eu já ligava a parte de cima, já deixava ali 180 graus, então sempre torrava a parte de cima do meu bolo e depois ele crescia e rachava. Agora eu já descobri que eu não posso ligar a parte de cima nos primeiros 15 minutos, pelo menos, do assamento do meu bolo. Então eu só ligo a parte de cima depois que a minha massa já tiver crescido, pelo menos um pouco. E é desse jeito que funciona o meu. Agora, o forno da sua casa, se ele aquece, por exemplo, apenas embaixo e não distribui muito calor por cima, o que vai acontecer? A sua massa ela vai crescer, só que ela não vai vir calor por cima, então vai demorar mais tempo para esse calor chegar ali no centro, né, na parte de cima do bolo. E o fermento, né, da mesma forma que eu disse antes, ele vai ali receber esse calor e vai fazendo o efeito dele, a massa vai crescendo. Só que vai chegar uma hora que esse fermento vai parar de fazer efeito e a sua massa ainda vai estar crua aqui. Então o que vai acontecer? Não vai ter estrutura para aguentar e a massa vai abaixar. Então o que é isso? É falta de calor no seu bolo. E aí, o que você pode fazer para resolver isso? Deixar o seu bolo mais longe da fonte de calor, no caso de baixo, deixa ele mais para cima e aumenta mais a temperatura do seu forno. Que aí ele não vai aquecer apenas ali embaixo. E eu estou falando isso porque eu já assei bastante bolo ali em forno a gás, que só aquece embaixo e a distribuição de calor não é uniforme. Então o que eu faço, né, para dar mais certo? Eu aumento mais a temperatura ali do meu forno e aí eu coloco o meu bolo mais para cima. E então o calor que chegar ali na parte de baixo da sua forma vai ser um calor mais parecido com o calor que também vai chegar em cima. Eu faço desse jeito e desse jeito funciona. Pode não ser que seja igual em todos os casos, em todos os fornos, mas tenta fazer isso ali da próxima vez e ver se vai dar certo.
Se a sua casa está com cheiro de bolo, isso não quer dizer que o seu bolo está pronto. Isso quer dizer que algumas partes do seu bolo ali já assaram, só que não, ele inteiro. A forma que eu faço, a mais simples, a mais tradicional, que funciona, é colocando o palitinho bem no centro do bolo, retirando, se ele sair limpo, tá pronto, tá? Se você colocar o palitinho e ele sair só um pouquinho sujinho, você tem que ficar atento já, ir abrindo ali o forno e olhando de novo a cada 2 minutinhos já, para quando sair limpo você já retirar essa massa do forno. Porque se você deixar ali uns 5 minutinhos a mais do tempo que ela já assou, a sua massa vai começar a fazer o quê? Vai começar a ressecar. E quanto mais minutos, quanto mais tempo você ir deixando, mais ela vai ressecando. Então, se você fez uma massa manteigada e ela ficou seca, provavelmente foi muito tempo de forno. Porque não é normal uma massa manteigada ficar seca, tá? A massa manteigada ela tem que ficar fofinha, macia e úmida. Ah, inclusive também uma massa manteigada que não leva óleo, ela fica menos úmida e ela resseca mais facilmente. E uma massa que leva óleo, ela fica mais úmida e fica úmida por mais tempo, tá? O óleo ajuda a conservar ali a umidade da massa. Por isso, quando me perguntam por que eu coloco manteiga e óleo, é por conta disso. O óleo é diferente da manteiga, é diferente da margarina, por mais que seja parecido. Ele está em estado líquido, então ele realmente ajuda a deixar a nossa massa mais úmida. Ok, desenformou sua massa. Se você não vai comê-la agora, se você não vai cobri-la agora, você tem que embalar ela. Se você deixar em contato com o ar, a sua massa ela vai começar a ressecar. Se você desenformou a sua massa e você não vai utilizar imediatamente, já embala muito bem ela não pode ficar em contato com o ar, porque o ar ela vai ressecando essa massa, então ela vai ficando ressecada. Agora aqui sobre para que essa massa serve. Essa massa serve para naked cake? Serve para naked cake, só cuidado para não esperar ela esfriar dentro da forma para desenformar, senão ela esfarela. E as laterais aí ficam meio feinhas, né? Mas ela é bem estruturada, serve para naked cake, serve para bolo alto, serve para bolo de andar, só não serve, na minha opinião, para bolo gelado. Até dá certo se você molhar ali mais ela, porém eu não gosto de molhar demais essa massa, eu acho que ela perde ali a maciez dela, não acho que ela fica legal. Então, para bolo gelado, eu prefiro ali um pão de ló, uma massa chiffon, a base de óleo, eu acho que fica muito melhor. Porque, como eu já disse, né, a massa manteigada, margarinada, na geladeira fica dura, resseca mesmo. E quando for comer um bolo manteigado, ele já estiver muito tempo dentro da geladeira, aconselho tirar horas antes, tá? Eu já tinha falado que dá pra tirar meia hora antes, só que é bolo pequeno, tá? Agora eu tô fazendo os mais altos, eu preciso tirar com horas de antecedência, senão a massa ela não vai ficar macia. Armazenamento, né, como eu já falei, muito bem embalada, porque ela vai se ressecar muito facilmente se não estiver bem embalada. Pode congelar. Eu já congelei por mais de 3 meses para testar e ela ainda estava boa, ainda comi, não aconteceu nada de errado. Porém, né, o padrão ali é congelar por até 3 meses, ok? Na geladeira, eu deixo ali até uma semana e fica tudo ok. Aqui, o tempo de descanso dessa massa antes de montar o bolo. Pra mim, se eu fizer essa massa, deixar uns 20 minutinhos no freezer ali, dependendo também da altura, já é o suficiente, tá? Não precisa descansar mais do que isso antes de montar meu bolo. Tanto que ela fique bem firminha pra não acontecer, né, de quebrar na hora da montagem. Então, eu acho que essas foram as principais dúvidas ali. E se eu tiver mais alguma informação importante, eu vou deixar na descrição desse vídeo, no primeiro comentário, lá no nosso canal do Telegram. Então, quem não está lá ainda, entra lá no aplicativo, pesquisa André Olek, depois aperta em Join ou entrar lá no grupo, que você estará dentro. Muito obrigada a quem está aqui até agora me ouvindo, tá? Eu espero muito que tenha ajudado pelo menos em alguma coisa ali pra vocês. Eu não vou responder todas as perguntas, porque eu já falo bastante, né? Então acaba ficando um vídeo muito extenso. Mas qualquer dúvida que vocês ainda tiverem, deixa ali nos comentários que se eu souber, com certeza eu vou tentar responder, tá bom? Bom, me segue lá no Instagram, que é @andriele.lexeche. Se você fizer essa massa, me marca lá no Instagram ou me manda uma foto lá no direct que eu vou adorar ver. Um beijo e até a próxima!